Essa semana, eu como brasileiro, estou mais esperançoso. A gente aqui de vez em quando traz notícias ruins, desagradáveis, não para entristecer ninguém, mas para fazer com que todo mundo reflita. E essa semana, nós tivemos um caso que eu diria único. Eu não me lembro, nesses meus 58 anos de vida, não me lembro de ver a prisão de um senador em pleno mandato, líder de governo, não é? Mas não é só a questão da prisão do senador. Junto com ele foi preso o 13º homem mais rico do Brasil. É isso que vocês estão me ouvindo. Porque antigamente diziam que prisão era só para pessoas pobres, né? De cor, enfim, né? Prostitutas, essas coisas assim. Isso está passando. Estão na cadeia um dos dois homens mais ricos do Brasil, que é o Marcelo Odebrecht, e agora o André Esteves, dono do BTG Pactual. Ou seja, eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico no país, de uma mudança de que nós estamos vendo que, enfim, está se colocando a mão em certas pessoas que, ao longo da história, eram pessoas inatacáveis, né? Senadores, deputados, pessoas muito ricas, né? E eu quero aqui reproduzir, não sei se vocês ouviram, mas eu quero reproduzir o que disse a ministra Carmen Lúcia quando ela votou. O Supremo Tribunal Federal teve que autorizar a prisão do senador, que só o Supremo pode autorizar a prisão do senador. E na hora que a ministra Carmen Lúcia votou, ela disse uma coisa que é muito importante que nós possamos divulgar e entender. Ela disse assim, houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Isso ela se referiu na eleição do Lula, né, que havia aquela questão do medo, da mudança e tal. Depois, diz ela, deparamos com a ação penal 470, que é a do mensalão, e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Ou seja, quando venceu o Lula, o PT, houve uma esperança, né? As pessoas votaram, vai mudar, pela primeira vez um operário ser presidente da República, uma pessoa que veio lá de baixo e tal. E ela diz aqui, com a ação do mensalão, descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. E ela prossegue. Agora, parece constatar que o escárnio venceu o cinismo. O escárnio é muito mais do que o cinismo. O escárnio é a certeza de que eu posso fazer o que eu quiser, que não vai acontecer nada porque eu sou eu. Né? Eu sou o senador, eu sou o banqueiro, eu sou o dono da Odebrecht. Né? E ela diz, o crime não vencerá a justiça. Avisa aos navegantes destas águas turvas de corrupção e das iniquidades. Criminosos não passarão sobre a Constituição do Brasil, disse então a ministra Carmen Lúcia. Olha, eu ouvindo isso, eu fiquei até arrepiado, porque ela resumiu bem o que está acontecendo no país. De uma esperança virou um cinismo, de um cinismo virou um escárnio e um mar de lama de corrupção. E alguns pensam que podem comprar consciências, comprar juízes, Nem todos são. Existe corrupção no meio do Poder Judiciário? Existe. Como existe no Poder Legislativo, que nós estamos vendo todos os dias, como existe no Poder Executivo. Mas ainda existem pessoas boas. E essas pessoas boas estão fazendo a diferença. E é nessas pessoas boas que nós, brasileiros, temos que depositar a nossa confiança. E nós, brasileiros, precisamos aprender a votar. Porque, já falei isso semana passada, só nós podemos fazer a verdadeira reforma política. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só a coincidência. Esse André Esteves, aliás, que é o presidente do BTG Pactual, com 47 anos se tornou o 13º mais rico do Brasil. Olha só como o cara é Midas, né? Bota a mão e vira dinheiro. Mas olha só a coincidência. Sidney, Juliano, Luciano e ouvintes da Rádio Vale. O banco dele doou para a campanha da Dilma Rousseff 9,5 milhões de reais. 9,5 milhões de reais. Sabe o que é isso, Juliano? 9,5 milhões de reais? Doou para a campanha do Aécio 5,2 milhões de reais. E doou para o PMDB 8 milhões de reais. Ou seja, 9, 8, 17, quer dizer, doou cerca de 23 milhões de reais para a última campanha. Ora, vocês estão me ouvindo, vão querer me convencer que ele doou essa dinheirada toda. Meu Deus, se eu ganho 2 milhões na Mega Sena, eu já fico, né? Me aposento. O cara doou 23 milhões, arredondando, 23 milhões para a campanha política. Por quê? Porque ele é bonzinho, porque ele é simpático aos candidatos, porque ele acha legal a política.
Você que está me ouvindo, preste bem atenção, você que está me ouvindo, hein? Você que trocou o seu voto por uma carrada de barro, você que trocou o seu voto por um tanque de combustível, botou adesivo de um deputado, você que troca o seu voto por algum benefício, esse dinheiro aqui que é doado para essas campanhas é que financia isso. Mas depois você tem que pagar muito mais do que um tanque de combustível para comprar remédio, porque o remédio às vezes falta no posto de saúde. Você às vezes tem que pagar uma consulta particular porque não consegue um médico no SUS. Você muitas vezes tem que pagar uma cirurgia ou um tratamento de câncer, tem que pagar do seu bolso porque não tem lá. Por quê? Porque a corrupção corrói os recursos que deveria estar sendo colocado aonde? Na saúde, na educação. O teu filho não tem a educação que você acha que ele merece, as escolas não têm um padrão bom, o professor não ganha bem. Por quê? Porque o dinheiro é jogado no ralo pela corrupção. Então você que está me ouvindo, enquanto nós brasileiros não entendermos isso, que quando a gente vende o voto, quando a gente troca o nosso voto por um benefício, nós estamos alimentando essa cadeia corrupta que existe no país, deixando de ter uma educação, uma saúde, uma segurança, uma justiça melhor, em troca de um benefíciozinho. E eles que estão lá em cima, olha só os números, né? É que leva essas vantagens todas. Mas vamos colocar fé, como eu disse agora há pouco, ainda existem brasileiros dignos, em posições chaves, que estão tentando fazer a diferença. E para esses, eu aplaudo, bato palmas. Parabéns a essas pessoas que estão mostrando que a esperança ainda está viva. Boa sexta-feira a todos, bom final de semana e até a semana que vem.